Eu preciso até atualizar aqui, porque a gente está com um monitor a menos. O monitor teve que sair do projeto. Vou até atualizar os horários de monitoria. Mas eles estão completamente disponíveis, viu, para vocês. Vocês vão lá, tiram as dúvidas de vocês sem problemas. Deixa eu alterar aqui essa notícia, porque o Hugo não está mais com a gente. Notificar todo mundo. Pronto. Então, meu povo, hoje a aula da gente é tão linda, tão legal, vai ser muito, muito legal. Vocês vão ver. Simbora. Né? Começar aqui a apresentar. Bom dia, João. Vocês conseguem ouvir o portão daqui de casa abrindo e fechando? Porque eu acho muito alto. Mas eu não sei se é mesmo. Nossa, é muito alto. E é longe, né? Lá do outro lado, mas tudo bem. Bora lá. Bom, meu povo, o que acontece, né? Hoje a gente continua, né, a falar a respeito de análise diferencial do escoamento de fluidos, né? Como é que a gente chegou nesse ponto? Nas aulas passadas, a gente estava falando a respeito de análise integral, que era toda essa análise em que a gente não tinha, não dava importância para o que quer que fosse que tivesse dentro do nosso volume de controle. O que importava para a gente eram as regiões realmente de entrada e saída de fluido, né? E aí a gente aplicava nesse volume de controle os balanços de massa, os balanços referentes às forças, né, para aplicar a conservação do momento linear, os termos de conservação de energia, para fazer um balanço de energia nesse volume de controle, sempre, né, nessa perspectiva de que a gente não tinha muito interesse no que tinha dentro dessa caixa preta que a gente chamava de volume de controle. O que quer que tivesse aqui dentro, a gente só estava interessado no que entrava, né, e no que saía, né, nos efeitos sobre esse volume de controle. Agora, a gente vai estar interessado nos detalhes desse escoamento, né? Então, a gente vai trabalhar com um domínio do qual o nosso problema ele é válido, né? Para que a gente faça a descrição do comportamento das variáveis que são de interesse para a gente. Então, pode ser que o nosso interesse seja em, por exemplo, modificar essa geometria aqui dessa estrutura para que a força que está atuando sobre ela em decorrência do escoamento do ar, por exemplo, seja de tal ou tal outra maneira, né? Eu posso modificar essa geometria para modificar justamente essa configuração aqui do escoamento. Então, o nosso interesse vai ser nessa perspectiva de descrever como que as equações de conservação, como que as variáveis, elas se comportam de ponto a ponto, né? E na aula passada, a gente começou a fazer isso para a conservação da massa, né? Então, a conservação da massa na perspectiva diferencial, a gente trabalhou com essa equação basicamente da mesma forma que a gente tinha trabalhado na perspectiva integral. A gente usou a mesma equação, né, de que taxa de variação da massa contida no volume de controle tinha que ser igual ao negativo dos fluxos mássicos através da superfície de controle. Então, isso aqui resultava para a gente que entradas, vazões mássicas de entrada menos vazões mássicas de saída, certo? Então, a gente usou essa equação, que é a mesma que vinha lá do teorema de transporte de Reynolds, e aí dizemos que isso aqui valia para qualquer volume de controle, tanto um volume de controle de grandes dimensões, quanto um volume de controle infinitesimal, né? Então, a gente diminuiu esse tamanho desse volume de controle
até que ele se tornasse um ponto, né, do tamanho de um ponto do escoamento. Quando a gente fez isso, a gente precisou, né, de algumas ferramentas. Então, a gente considerou que esse volume de controle ele era infinitesimal e tinha um volume dV, dx, dy, dv, né, dx, dy, dz, que era o volume aqui dessa partícula fluida, e que as propriedades que eram de interesse da nossa avaliação, quais sejam massa específica e o campo de velocidade, eles tinham valores definidos aqui nesse ponto central, né, na origem dessa partícula fluida. Então, como aqui eu tinha os valores todos nesse centro dessa partícula fluida, mas eu precisava avaliar os fluxos dessas propriedades através das 6 faces dessa superfície de controle, então a gente usou a expansão em série de Taylor para fazer essa avaliação desses produtos, né, por exemplo, ρ vezes U, na face da direita, na face da esquerda e em cada uma das outras 6. Né? Então, a gente usou aí a expansão em série de Taylor, truncando aí no primeiro termo da derivada. Quando a gente fez isso para as 6 faces, a gente obteve, né, esse comportamento genérico, né, que os termos referentes às saídas de fluido, eles tinham, né, esse sinal positivo aqui nos termos referentes às derivadas, e os termos de entrada de fluido, né, atribuiu-se, né, verificou-se que eles tinham sinal negativo. Tá? Quando a gente fez esse balanço aqui, obviamente, alguns termos se cancelaram, né, por a gente substituir aqui nessa equação do teorema de transporte de Reynolds, né, e ter essa subtração aqui. Então, alguns desses termos, ó, se cancelaram, enquanto esses daqui, ó, se adicionaram. Então, todos esses termos que tinham volume do volume de controle dividido por 2 se somaram com esses outros aqui, né? Menos com menos fica menos a soma, né? E aí a gente obteve a nossa equação da continuidade para coordenadas cartesianas. Isso daqui, pessoal, a gente fez na aula passada, né? E aí, da mesma forma que a gente fez na primeira parte dessa unidade, em que a gente pegou a conservação da massa e usou várias simplificações, né, para descrever essa conservação da massa, então, a gente vai fazer a mesma coisa aqui. Então, se a gente pegar essa equação da continuidade e trabalhar com ela de uma maneira mais enxuta, né, a gente pode usar o que a gente chama do operador del, né, que é esse operador vetorial, né, que atua sobre uma quantidade escalar, lhe dando aí uma direção. Então, quando ele fala que esse termo aqui representa o produto escalar desse operador del com o produto massa específica vezes campo de velocidade, significa que a equação da continuidade, ela é uma equação escalar, né? Então, quando eu trabalho com esse produto escalar aqui, eu transformo o campo de velocidade, né, esse produto massa específica campo de velocidade, que geraria uma quantidade escalar, uma quantidade vetorial, né? Quando eu faço esse produto escalar, isso aqui se torna, tal qual está descrito na equação em amarelo, uma quantidade escalar, certo? Então, perceba, a equação da continuidade, ela é uma equação escalar, que não depende, né, de direção para ser representada. Né? E aí a gente pode, ao invés de trabalhar com esse formato da equação, a gente pode optar por trabalhar com esse outro formato. Por quê? Porque esse formato daqui nos permite, com simplicidade, simplesmente mudando as coordenadas às quais esse operador del se refere, eu consigo mudar a forma dessa equação da continuidade, certo? Então, por exemplo, se eu quiser trabalhar em coordenadas cilíndricas, a gente simplesmente muda qual que é a forma desse operador del, né?
E aí a gente também tem, através dessa mesma equação, a descrição da conservação da massa, certo? Se a gente tomar essa equação da continuidade, para o caso de um escoamento incompressível, a gente também tem algumas simplificações a serem feitas aí, né? Se a gente toma essa massa específica como constante, então ela pode sair, ó, de todas essas derivadas parciais, né? E T, né, essa taxa de variação da massa específica com o tempo, também é zero. Então, a gente pode dizer que, no caso de um escoamento incompressível, a equação da continuidade se resume a isto daqui, né? O gradiente desse vetor do campo de velocidade, certo? A gente vai ver mais adiante, quando a gente estiver vendo a cinemática da partícula fluida, né? Descrevendo aí os modos com que uma partícula fluida pode se movimentar, a gente vai ver que esse termo aqui, né? Quando ele é igual a zero, como é o caso, ele representa uma taxa de dilatação volumétrica do fluido nula, né? E uma taxa de dilatação volumétrica nula implica, né, num escoamento incompressível. Então, se a gente tem esse escoamento aqui, deixa eu só corrigir aqui. E a gente tem o nosso campo de velocidade, o campo de velocidade que descreve esse escoamento, ele obedece a essa relação, então a gente pode verificar se esse escoamento é incompressível. Se ele obedecer a essa relação, ρx mais ρv, ρy, ρw, ρz for igual a zero, então a gente já diz que o escoamento do qual a gente está trabalhando é um escoamento incompressível, certo? Outra possível simplificação que a gente pode fazer, né, a depender da situação, problema, é a consideração de que o escoamento ocorra em regime permanente, né? No caso desse tipo de escoamento, então as propriedades elas não vão depender do tempo, então esse campo de massa específica que era função de todas essas 4 variáveis, ele pode no máximo ser função das 3 variáveis dimensionais. Então, essa equação, na realidade, ela se torna esta daqui, né? A gente cancela esse primeiro termo de taxa de variação da massa específica com o tempo. Os demais, a gente não pode fazer qualquer consideração, certo? Então, da mesma forma, né, só para mostrar para vocês que esse processo, ele é o mesmo, seja em qualquer sistema de coordenadas que a gente trabalhe, né, a gente pode trabalhar na perspectiva de um volume de controle diferencial em coordenadas cilíndricas, certo? Então, nessa situação, a gente tem uma partícula, né, que vai ter a sua posição referenciada com relação a um ângulo θ, que forma aqui com esse eixo x, né, com uma posição radial, né, e com uma coordenada azimutal. Então, a gente tem componente da velocidade na direção azimutal, na direção radial e na direção angular, certo? Então, essas componentes da velocidade, esse campo de velocidade, ele vai se descrever, né, como um VR na direção radial, um Vθ na direção angular e um Vz na direção azimutal. E aí, ó, a gente pode fazer o mesmo processo de avaliar essas propriedades nas superfícies de controle, né, aplicar o teorema aplicar a expansão em série de Taylor, e a gente vai verificar, ó, que a gente ficaria com esses termos aqui, desse lado direito da equação, e que, novamente, né, vários desses termos, eles vão
se cancelar. A diferença do processo agora em coordenadas cilíndricas para o processo que nós fizemos anteriormente é que nessa configuração, né, atual, na realidade, a gente vai ter alguns termos, né, que estão aí, digamos assim, totalmente abertos, né, termos referentes a derivadas obedecendo a regra da cadeia. Então, por exemplo, se a gente analisar, deixa eu pegar aqui, esse termo aqui, né, a gente tem ρ que multiplica ρ de Vθ, Rθ, dθ, sobre 2, dr, dz, né? E aqui a gente tem, ó, Vθ, a variação de ρ com o ângulo, dθ, dr, dz. Então, a gente percebe que esse termo aqui, ele, na realidade, ele vai estar contabilizando uma regra da cadeia, né? Uma derivada do primeiro termo, que seria a massa específica. Peraí. Derivada do primeiro, que seria a massa específica, vezes o segundo, mais a derivada do segundo, que seria a velocidade, vezes o primeiro sem derivar, né? Então, esses termos daqui, eles vão se condensar, né? Então, enquanto nas coordenadas cartesianas, isso aqui era simplesmente um termo em que a gente tinha o volume do volume de controle dividido por 2, e aí eles se somavam ou se subtraíam, né? Agora a gente tem essa situação também, mas tem que também levar em conta a regra da cadeia, certo? Então, a adição de todos esses termos de fluxo, né, de massa através da superfície de controle nas 6 faces, a gente fica com esse termo de ρVR mais R que multiplica essa primeira regra da cadeia aqui, entre massa específica e VR, o segundo termo entre massa específica e Vθ na coordenada angular, R que multiplica o terceiro termo de regra da cadeia entre massa específica e VZ na direção azimutal. E aí a gente ficaria com, justamente, né, aplicando a regra da cadeia, como eu falei para vocês, com esses termos aqui, certo? Nesse termo de avaliação do escoamento, né, através da superfície de controle. Fazendo isso, a gente ficaria, né, com a soma desses dois termos. Obviamente, a gente tem, de um lado da equação, dr dθ dz, que é o volume do nosso volume de controle, que vai se cancelar aqui com esse volume do volume de controle, né? Esse R aqui, que está multiplicando o termo do lado esquerdo da equação, pode passar para o outro lado dividindo, né? E, eventualmente, ele vai. E aí, ó, a gente teria essa forma da equação da continuidade em coordenadas cilíndricas, né? E aí a gente tem, ó, novamente mais um termo de regra da cadeia a ser considerado aqui, né? Porque esse termo aqui, de ρ vezes VR, a gente pode entender ele como sendo ρr de R, que multiplica o próprio VR. E como essa derivada daqui dá 1, né? Então, a gente pode condensar esses dois termos daqui também em uma regra, segundo uma regra da cadeia, certo? Então, a nossa equação para representar a conservação da massa em coordenadas retangulares, ela pode ficar dessa maneira aqui, né? Que aí a gente consegue evidenciar claramente, né, aquele operador del sendo aplicado, ó, para as coordenadas cilíndricas, né? 1 sobre R, ρ θ, ρ z, e 1 sobre R, qualquer coisa, certo? Então, aqui, novamente, a gente tem
é a descrição conforme aquele operador, né, del, certo? Se a gente considerar o caso de um escoamento incompressível, a gente tem a mesma situação anterior, né, massa específica independendo de qualquer um desses termos. Então, a gente teria essa relação. E no caso do escoamento em regime permanente, a gente só consegue cancelar esse termo daqui, ok? Bom, eu sei, pessoal, que são muitas equações, né? A gente olha assim, vou fazer com tanta equação. Mas a gente, fazendo algumas questões, né, tudo isso se simplifica e tudo isso fica mais palpável, certo? Dúvidas até agora? Vai ter dúvida agora, quando eu começar a fazer, né? Simbora. Então, o que acontece, né? Essas relações, a gente vai usar essa equação da continuidade para fazer verificação se o escoamento é incompressível ou não, certo? A gente vai usar essa relação para avaliar a expressão que pode modelar o comportamento de, sei lá, da massa específica dentro de um volume de controle. Então, a gente vai usar essas relações de formas diferentes, certo? Nem sempre, isso aqui não vai ser uma receita de bolo, vocês não vão fazer tudo sempre da mesma maneira, certo? Nessa primeira questão, ele coloca assim: os componentes do vetor velocidade de um escoamento, que ele já diz que é incompressível, ainda bem que foi rápido, né? Eu acho que foi rápido essa queda. Bom, então, como eu ia falando, né? Ele dá para a gente os componentes do vetor velocidade de um escoamento que ele diz que é incompressível e que ocorre em regime permanente, e pede para a gente determinar quem é W, que é esse terceiro componente aqui da velocidade. Então, se o escoamento ocorre em regime permanente, a gente vai poder cancelar esse primeiro termo, certo? E aí a gente ficaria com a nossa equação da continuidade dessa maneira. Porém, como ele diz que o escoamento é incompressível, então essas massas específicas todas saem das respectivas derivadas, né? E aí a gente pode trabalhar com essa equação, certo? Eu vou até colocar ela
em verde, da mesma cor que a consideração aqui, para que fique claro para vocês. Então, a gente vai ter que obedecer essa equação aqui, e aí a gente sabe quem é U, quem é V, né? Então, a gente vai determinar quem é a nossa componente W. Então, ó, a componente U da velocidade é x² mais y² mais z². Na nossa equação da continuidade, a gente vai precisar da informação de como que U varia ao longo da direção x. Né? Então, eu vou precisar da informação de ρu, ρx. Então, eu vou pegar essa equação que representa U e derivar ela com relação a x. Derivar parcialmente. Né? Então, a gente já sabe que ρu, ρx seria essa derivada parcial. Então, ρu, ρx vale 2x. A componente v da velocidade vale xy mais yz mais z. E eu preciso, para substituir lá na equação da continuidade, da informação de quem é ρv com y, ou seja, eu preciso derivar essa equação com respeito a y. Então, a gente ficaria com x mais z como sendo, né, esse termo de ρv, ρy aí. Então, a gente vai poder substituir essas informações aqui na nossa equação da continuidade. Então, 2x mais x mais z mais ρv, ρz, ρw, ρz tem que ser igual a zero. Então, ρw, ρz tem que ser igual a menos 3x menos z, não é isso? É isso mesmo? Eu fiz alguma coisa errada? Rho, ρx é 2x, ρv, ρy é x mais z. Então, ρw, ρz fica para ser determinado aqui, né? Então, menos 3x menos z igual a zero. Perceba que isso aqui são derivadas parciais, não é isso? Deixa eu botar aqui no 14. Perceba que aqui a gente está falando da derivada parcial de w com relação a z, tem que ser igual a menos 3x mais z. Então, se a gente for fazer a integração de w com relação a z, né, a gente ficaria, na realidade, com integral de dw, resultando em w. E aqui, se a gente for integrar menos 3x dz, isso aqui vai resultar um z. Integral de menos z, ficaria z ao quadrado sobre 2, mais uma constante, né, em relação a z. Essa constante em relação a z pode ser qualquer coisa. Pode ser zero, pode ser o valor de x, pode ser y, ou qualquer outra relação, né, que promova, né, quando eu derivar com relação a z, um valor constante. Certo? Entenderam aí, pessoal, o que eu fiz? Deu tudo certo nessa parte dessa integração? Eu estou supondo que deu tudo certo. Ótimo. Beleza.
Essa segunda questão, ela é um pouquinho mais, digamos assim, um pouquinho menos, não sei como eu posso dizer isso. Ela é um real mais indigesta, talvez. Então, vamos lá. O que ela diz aqui? Vocês conseguem ler o que está escrito aqui ou não? Está muito pequeno. Fica muito pequeno, né? Se eu diminuindo aqui, fica um pouquinho maior. Mas pior que eu vou precisar usar as equações ali em cima, mas tudo bem. Bom, nessa questão ele diz assim: um amortecedor a gás na suspensão de um automóvel comporta-se como um dispositivo cilindro-pistão, né? No instante em que o pistão está afastado de uma distância L igual a 0,15 metros, ou seja, 15 centímetros, da extremidade fechada do cilindro, a massa específica do gás aqui dentro é de 18 quilos por metro cúbico. E é uniforme em todo esse volume. E o pistão começa a se mover, afastando-se da extremidade fechada com uma velocidade constante, ó, V igual a 12 metros por segundo. O movimento do gás é unidimensional e proporcional à distância em relação a essa extremidade fechada, né? Então, esse movimento do gás varia linearmente de 0 na extremidade fechada a V no pistão, certo? Então, a gente tem uma equação aí de uma reta para descrever esse movimento do gás. Ele pede para a gente avaliar, ó, a taxa de variação da massa específica do gás nesse instante. Deixa eu ver se eu fechando aqui melhor um pouquinho. Então, veja só. Vou pegar novamente a nossa equação da continuidade aqui, certo? E aí a gente tem algumas considerações a fazer com relação às informações que são fornecidas para a gente. A primeira informação que a gente vai usar como consideração aqui é o fato de que o movimento desse gás, ele é unidimensional. Se ele é unidimensional, então a gente só vai ter um componente da velocidade que é de interesse para a gente, né? Então, a gente só vai ter o componente da velocidade na direção x, que seria u, sendo do nosso interesse. Então, a gente ficaria com a equação da continuidade desse modelo aqui. Na situação que a gente se encontra, a gente não pode fazer uma consideração de que o escoamento ocorra em regime permanente. Por quê? Porque o nosso objetivo é avaliar a taxa de variação da massa específica do gás nesse instante. Então, a gente não pode cancelar esse termo de ρ-ρt aqui, certo? O que a gente pode fazer é descrever melhor essa nossa equação da continuidade da seguinte maneira. Essa taxa de variação temporal vai ter que ser o negativo de ρx desse produto, certo? Então, a gente pode escrever isso aqui como sendo U, que multiplica ρx, mais ρ, que multiplica ρx, certo? Eu só fiz destrinchar esse termo aqui da regra da cadeia, né, em seus dois termos, né? Derivada do primeiro vezes o segundo, mais o primeiro vezes a derivada do segundo. A segunda informação que a gente vai ter, né, importante nessa questão, é que ele diz, ó,
que o movimento do gás é unidimensional e proporcional à distância em relação à extremidade fechada, né? E varia linearmente de 0 na extremidade ao V no pistão. Então, ele indiretamente nos fornece a relação, ó, de que U obedece uma equação de uma reta, né? Proporcional justamente a essa distância, ó. Proporcional à distância percorrida em relação a L, né? E a diferença de velocidade. A gente podia achar esse coeficiente angular aí da dependência de U com X, fazendo aquela regrinha, né? Y menos Y0 dividido por X menos X0 tem que ser igual a esse coeficiente angular, certo? Então, a gente tem essa equação aqui de uma reta, né, para modelar esse comportamento da velocidade. Isso quer dizer que ρu, ρx é a derivada dessa expressão de U com relação a x. Então, ρu, ρx vale V sobre L. Certo? Vou colocar aqui uma setinha para a gente as informações. A outra informação que a gente tem do enunciado é que a massa, no instante em que o pistão está se afastando, tarará, a massa específica do gás é uniforme. Ou seja, se ela é uniforme nesse instante, então não existe variação da massa específica com a direção x. Então, a nossa relação proveniente da equação da continuidade fica massa específica que multiplica ρu, ρx, que vale V sobre L. Opa. Então, a gente vai poder separar aí variáveis para fazer a nossa integração. Essa massa específica vem aqui para o denominador. Esse termo vem aqui para o numerador, né? A gente percebe que massa específica só vai variar, já que não varia nem com x, nem com y, nem com z. A massa específica varia simplesmente com o tempo, né? O intervalo de tempo t. E a gente sabe também que o espaço percorrido, né? Ele depende da velocidade com que esse pistão ele está sendo puxado. Então, a gente pode dizer que L, né, corresponde a um L0, uma posição inicial, mais V vezes o tempo. E aí, a gente pode fazer essas integrações aqui. Tanto a gente pode fazer essas integrações substituindo, né, informações que a gente tenha, né? Por exemplo, a gente pode dizer que no instante zero, né, a gente ia ter, sei lá, uma posição do pistão tal, né, e uma massa específica tal. Quanto a gente pode fazer essa integração não numérica agora, né, nesse momento, e em seguida substituir os valores. Na nossa questão, a gente vai preferir fazer dessa segunda maneira. Por quê? Porque a gente não tem os valores iniciais, né, de massa específica e de velocidade, por exemplo. Essa velocidade é uniforme, mas a gente só tem as informações do nosso processo no instante t em que isso aqui se configura. A gente não tem informação do instante inicial,
certo? Então, a gente vai ficar aí com menos ln de O, né? É a massa específica, sendo igual a ln de. Bom, se a gente pegar aqui L0 mais VT, é o nosso denominador aqui, a gente pode chamar isso de uma variável dummy aí qualquer, que eu vou chamar, sei lá, de raio, de R. Vamos botar outra letra aqui, de S. Certo? E aí a gente sabe que ds, L0 é uma constante, V também é constante, né? Então, ds seria VDT. E aí essa integral aqui, ela poderia ser substituída pela integral de S, 1 sobre S, ds. Né? Só para lembrar, quem faz muito tempo que não faz essas integrações aqui, às vezes a gente esquece mesmo, né? Então, integral de 1 sobre S, resultado seria ln de S, né? ln de S corresponde a ln de L0 mais VT, nessa condição de tempo. Certo? Deixa eu botar isso aqui mais para cá. Beleza? Sim, já estou no slide diferente, tá? Então, a gente pode aplicar, né, exponencial nesses dois lados da equação. A gente ia ficar com menos E elevado a ln de ρ, né? Então ia ficar menos ρ, e eu fiz isso certo, meu povo? Eu estou esquecendo de dividir por alguma coisa. Tenho a sensação de que eu estou esquecendo de alguma divisão aqui nessa integração. Menos ln de ρ, ln de... Oxe. Fazer o seguinte, eu vou substituir aqui nessa nossa equação integrada as duas situações, tá? Vou colocar aqui ρ menos dividido por ρ0, que seria a condição inicial, porque eu tenho para mim que eu estou esquecendo de alguma coisa.
E aí depois eu faço qualquer consideração que seja necessária. Aqui seria L mais VT dividido L0 VT0. Então, a gente ficaria com menos isso. Ou sobre rho zero. E essa relação aqui das posições. O que ele pede na questão é a taxa de variação da massa específica do gás nesse instante, certo? Então, ele quer que a gente avalie como que a massa específica variou quando T variou de T até T, de T0 a T, certo? Então, o nosso interesse é em quanto que a massa específica variou no intervalo de tempo ΔT, certo? Então, a gente vai procurar isolar essa variação de massa específica em relação à variação de tempo. Eu vou colocar para cá. Então, a gente tem aqui a variação da massa específica. Era positivo, veio para cá negativo. E esse termo aqui, que era negativo, vai para o outro lado da equação, positivo. Certo? Então, aqui a gente tem justamente a informação de variação de massa específica, Δρ, né? E aí, ó,
esse termo de ρ0, VT e ρ vezes V no instante T0, certo? O que vai acontecer? No instante que ele está colocando, né, a questão, ele diz que a massa específica do gás, ela é uniforme, né, e que vale 18 quilos por metro cúbico. Ele dá a informação da velocidade do gás, que é igual a 12 metros por segundo, e que a posição L é de 15 centímetros, certo? Então, a gente vai substituir essas informações e a gente vai considerar que, no instante de T0 igual a zero, né, no instante inicial, meu Deus, no instante inicial, a gente tinha uma posição inicial L0 que a gente não vai saber qual é, né? Ele não fornece na questão, e que esse instante inicial, né, seria o instante T igual a zero. Então, nesse instante T igual a zero, a gente vai ter uma massa específica do fluido, meu povo, deixa eu ver aqui, porque eu tenho a impressão que eu errei alguma coisa nessa matemática aqui. Então, deixa eu mostrar para vocês a resolução, que eu tenho certeza que não tem nenhum erro de substituição de valores. A gente fez exatamente isso daqui, né? Taxa de variação de massa específica, desde o instante quando o tempo era zero, máxima específica era ρ0, quando era t, massa específica ρ. Ah, já vi aqui o que eu errei. Simplesmente aqui nessa integração, ó. Tá vendo? Que era para ter ficado L0 sobre L0 mais VT, e no meu cálculo eu simplesmente deixei como sendo L num instante de T qualquer. Então, aqui era para ser L0, tá? E aí, isso carregou, né, até o final da vida, atrasando, né, a nossa resolução. Então, com essa expressão aqui, a gente ia fazer justamente o procedimento que eu tinha dito para vocês, né? Isolar quem que era ρ em função do tempo. Então, ele fez exponencial aqui desse lado para produzir ρ sobre ρ0, e exponencial desse outro lado, né? Em que ficaria L0 sobre L0 mais VT, né? E aí ele passou o termo de ρ multiplicando aqui para esse outro lado. Então, aqui a gente tem a expressão de como que a massa específica varia com o tempo t, certo? Quando o instante de tempo é t igual a zero, então, a gente tem, né, que essa equação aqui vai valer vai valer ρ0, né? Em t igual a zero, ρ vai valer ρ0. Concordam comigo? Porque, ó, justamente esse termo daqui vai ser igual a zero, então a gente vai ficar simplesmente com ρ no intervalo de tempo t igual a ρ0. No intervalo de tempo qualquer, a gente tem
é essa expressão aqui, certo? Então, a taxa de variação da massa específica diz respeito à variação, né, parcial dessa expressão da massa específica com respeito ao tempo, que vai ser menos ρ0 vezes V sobre L, ok? Então, eu vou só colocar aqui na nossa resolução para ficar direitinho para vocês, né? Essa aqui seria a nossa expressão integrada, ao invés dessa daqui. Essas contas estavam ficando muito esquisitas, de fato. E aí, a gente fica, então, com aqui, certo? Então, a nossa expressão de ρ como função do tempo está sendo menos ρ0 multiplica esse termo, certo? Deu para entender, pessoal, o que aconteceu nessa questão? O que a gente, de onde que a gente saiu, para onde que a gente foi, as etapas que a gente passou? Eu sei que eu cometi essa falha aí no meio do caminho, mas eu queria ver se não comprometeu muito o entendimento da questão. O que a gente fez foi da equação da continuidade, aplicando as condições de que o escoamento era uniforme, que ocorria em regime não permanente, né, em regime transiente. A gente abriu essa expressão aqui através da regra da cadeia, certo? Vimos que a velocidade se comportava de maneira linear, então a gente pôde calcular quem era ρ, ρx, para obter essa expressão, V sobre L, né? E aí a gente ficou com a expressão para a taxa de variação, menos ρt igual a ρv sobre L. Quando a gente obteve essa equação, a gente procurou a relação de como que essa massa específica variava com o tempo, né? Então, fizemos a separação das variáveis e integramos, né, entre um tempo inicial e um tempo t qualquer. Quando a gente fez isso, a gente obteve uma equação dessa maneira. Deixa eu ver se agora ele... A gente obteve uma equação dessa maneira. E aí, de posse dessa equação, a gente obteve a equação de como que a massa específica varia com o tempo, né? Então, o nosso interesse era na derivada dessa massa específica, como que ela se representava, menos ρt, e aí a gente viu que essa derivada aqui produzia menos ρ0 vezes V sobre L, como sendo a expressão para a taxa de variação dessa massa específica. Certo? Então, aí a gente pode substituir os valores fornecidos da questão de que ρ0 é de 18 quilos por metro cúbico, a velocidade é de 12 metros por segundo e o comprimento do pistão é de 0,15 metros, certo? Isso aqui vai fornecer para a gente uma massa específica, uma variação de massa específica, uma taxa de variação de massa específica de 1.440 quilos por metro cúbico, né? No intervalo de tempo t, né? Ok?
foi esse o procedimento que a gente fez nessa questão, certo? Sendo assim, meu povo, tendo terminado esse ponto, né, a gente tem outros aspectos para analisar nessa parte de análise diferencial. Porque o que acontece? Agora que a gente já sabe descrever como que a gente já sabe descrever a conservação da massa, né, nessa perspectiva diferencial, a gente vai buscar agora ferramentas para descrever a conservação do momento linear. Então, veja só. A gente disse, né, no começo dessa unidade, que na parte integral a gente ia trabalhar com equação da conservação da massa, momento linear e energia. E agora a gente vai trabalhar nessa perspectiva diferencial com a equação de conservação da massa e com a conservação do momento linear. Então, para a gente avaliar a equação da conservação do momento linear, a gente sabe que a gente vai precisar avaliar forças, né? E também a aceleração dessa partícula fluida. Né? Então, força igual a massa vezes a aceleração, a gente vai precisar avaliar a massa e a aceleração dessa partícula fluida, o que acontece quando ela está sujeita ao escoamento, certo? Então, essas partículas fluidas que a gente vai trabalhar, né, elas estão inseridas num campo de velocidades. Então, o campo de velocidades, ele tem valores diferentes a cada posição, a cada instante de tempo, né, a depender se esse regime é transiente ou permanente. E o nosso objetivo vai ser descrever esse movimento dessas partículas fluidas nesse campo de escoamento, né, usando esse sistema aí de coordenadas retangulares. Então, esse vai ser o nosso objetivo agora. Então, a pergunta que a gente quer responder é o seguinte: dado um campo de velocidade, como que a partícula se move? Ela fica estacionária? Ela acelera? Ela desacelera? Né? Ela rotaciona? O que acontece com essa partícula fluida quando ela está sujeita a um campo de velocidades? Certo? Então, a gente vai ver que a partícula fluida, ela se remexe muito, né? Dentro desse campo de velocidades. Ela vai para lá, vem para cá, roda, rebola, faz tudo no mundo ela faz nesse campo de velocidade. Então, se a gente tinha, por exemplo, um elemento infinitesimal, bem bonitinho aqui, caracterizando essa partícula fluida cúbica, né, nesse instante de tempo, a gente pode esperar que no instante t mais dt, a gente tenha essa partícula fluida sofrendo deformações lineares, né, mudando de uma posição no campo de escoamento para outro. Obrigada. Então, ela vai poder estar sujeita, né, a diversas formas de movimento. E aí a gente pode decompor todo esse movimento dessa partícula fluida em algumas... Obrigada. Em alguns movimentos, né, individuais que se somam para formar o movimento complexo, né, que ela executa. Então, a gente vai dividir esse movimento dessa partícula fluida em uma translação simples, né, uma mudança de posição, um movimento de rotação, que a gente consegue explicar aqui ao longo de um eixo Z, que sai desse plano da figura, um movimento referente à sua deformação angular, né, mudança aqui desses ângulos internos, e deformação linear, né, mudança aí do tamanho aí dessa partícula fluida. Então, a gente vai decompor esse movimento complexo dela em 4 modos principais, e aí agora a gente vai ver, né, o que quer dizer cada um deles, de como que eles acontecem, certo? Então,
a gente vai separar aí esse movimento nesses 4 modos, né? Translação, que seria a variação a taxa do deslocamento dessa partícula fluida. A deformação linear, se referindo, né, a essa mudança, esse alongamento ou essa compressão da partícula fluida. A rotação, sendo correspondente, né, a esse deslocamento angular da partícula fluida, e a deformação angular devido, né, a efeitos de cisalhamento. Então, a gente vai mudar esses ângulos internos da partícula, tá? E aí a gente vai trabalhar agora com cada um deles individualmente, para em seguida a gente fazer o balanço de forças, né, correspondente lá à conservação do momento linear. Então, translação, pessoal, todo mundo já conhece, né? Por exemplo, o movimento de translação da Terra diz respeito, né, ao deslocamento que o planeta faz ao redor do Sol, né? Então, a gente fala justamente na mudança de posição da Terra. E esse primeiro movimento aí da partícula fluida também diz respeito à mudança de posição, né, dessa partícula que no instante de tempo t tinha uma posição r aqui, né? E aí nesse ponto a gente tinha o campo de velocidades caracterizado como v da partícula, né? Com velocidade aí do campo nesse ponto x, y, z e t, né? E no instante t mais t0, né? T mais dt, quer dizer, no infinitésimo após esse instante inicial, essa partícula ela sai dessa posição inicial para uma outra posição, né? Então, nessa outra posição, a gente vai ter essa partícula num campo de velocidade de coordenadas x mais dx, y mais dy, z mais dz, t mais dt, né? Então, como esse campo de velocidades ele é avaliado tanto no espaço como no tempo, né? Ele é função dessas 4 coordenadas. Se a gente for avaliar a taxa de variação da partícula fluida, quando ela sai dessa posição para esta posição, a gente percebe que a partícula fluida ela passa de um campo em que ele tinha um valor de V no ponto nessa coordenada x, y, z, t, né, para um campo em x mais dx, y mais dy, z mais dz, t mais dt, né. Então, a gente pode descrever essa taxa de variação da velocidade da partícula fluida como a taxa de variação do campo de velocidade na direção x vezes 1 dx, o campo de variação do campo de velocidade na direção y vezes 1 dy, variação do campo de velocidade na direção z, mais 1 dz da partícula, né? Mais a taxa de variação desse campo com o próprio tempo vezes dt, certo? Então, se a gente for avaliar a taxa de variação da partícula fluida, taxa de variação da velocidade da partícula, no instante de tempo dt, é justamente a aceleração da própria partícula, né? Então, a gente ia pegar aquela expressão para a velocidade da partícula e dividir tudo por dt. Então, a gente ia ficar com ρv, ρx, dx da partícula dt, ρv, ρy, dy da partícula dt, ρv, ρz, dz da partícula dt, mais ρv, ρt vezes dt sobre dt. Então, aqui é 1, certo? E aí, a gente sabe que a taxa de variação da posição da partícula fluida pelo intervalo de tempo vai dar o componente da velocidade nessa direção, né? Então, dx de p dt é a componente u do campo, a variação da posição na direção y no intervalo de tempo dt refere-se ao componente v da velocidade, mesma coisa para a direção z, certo?
Então, a gente pode expressar essa aceleração da partícula fluida como a representação da taxa de variação do campo de velocidade no tempo, mais a taxa de variação do campo de velocidade com cada uma das direções, vezes a respectiva componente da velocidade, certo? Então, essa seria a nossa expressão para descrever essa taxa de deslocamento, né, da partícula fluida, né, a taxa de variação dessa velocidade. Esse tipo de derivada, pessoal, em que a gente tem a derivada, perceba aqui, né, a aceleração da partícula não diz respeito simplesmente a como a velocidade variou no intervalo de tempo, mas também como ela variou com relação a cada uma dessas coordenadas espaciais, vezes o próprio componente, né? Então, a gente chama esse tipo de derivada aqui de uma derivada substantiva ou uma derivada material, em que a gente tem a dependência não somente com o tempo, mas com a coordenada espacial. É um tipo de derivação em que você acompanha a partícula fluida, certo? Então, esse termo da aceleração da partícula fluida, a gente considera que ele, na realidade, descreve dois termos de aceleração. Um termo que a gente considera de aceleração local, né, que se refere às mudanças do campo de velocidade com relação ao tempo, né? Então, esse primeiro termo aqui do campo de velocidades, a aceleração local, diz respeito ao quanto que o campo de velocidade varia numa mesma posição, porque o tempo variou, né? Então, se você olha para um campo de escoamento qualquer, vou descrever aqui um campo de escoamento, certo? E aí eu estou olhando essa posição aqui, né? Esse ponto aqui, esse trecho do escoamento. O termo referente à aceleração local diz respeito a eu fixar minha atenção sobre esse ponto aqui e avaliar como que esse campo de velocidade varia de um instante de tempo para o outro. Então, pode ser que num instante inicial eu tenha aqui um valor de velocidade de 10 metros por segundo, no instante posterior isso vale a 5, depois isso vale 15, depois isso vale 20, né? Então, eu vou avaliar, nesse termo de aceleração local, todas essas taxas de mudança, né, do campo de velocidade numa mesma posição. Se o escoamento ocorre em regime permanente, então esse termo aqui, ele pode ser cancelado, ok? Já o termo referente à aceleração convectiva, esse segundo termo aqui, ó, perceba que ele depende, né, ele retrata para a gente a variação do campo de velocidade com respeito às coordenadas espaciais. Então, ainda que eu fale de um escoamento em regime permanente, ou seja, no qual o campo de velocidade ele é o mesmo a cada instante de tempo, devido a características geométricas, por exemplo, do escoamento, vamos supor agora que esse tubo ele continua aqui nesse trecho em verde, eu posso ter aqui um campo de velocidades que ele era uniforme, com um valor de velocidade, sei lá, de 10 metros por segundo aqui em toda essa seção, né? E aí, numa seção em que ocorreu uma restrição desse escoamento, o valor da velocidade aqui agora é de 50, né? Então, perceba que o campo de velocidades, ele sofre variação de uma posição para outra, né? Ainda que eu esteja trabalhando em regime permanente. Então, esse termo de aceleração convectiva, ele é referente às mudanças na velocidade devido às mudanças das posições das partículas fluidas. Porque as partículas fluidas podem sair de regiões do escoamento em que elas tinham mais alta ou mais baixa velocidade para regiões do escoamento em que elas vão ter velocidades mais baixas ou mais altas, entenderam?
Então, pessoal, só para a gente concluir aqui esse modo de translação das partículas fluidas, né? Essa aceleração da partícula, como vocês veem aí na equação, é uma quantidade vetorial, né? Vocês já conhecem. E aí a gente pode fazer simplificações a depender da dimensionalidade desse campo de velocidades, né? Da dependência dele com os eixos coordenados. E ainda que a gente esteja trabalhando em regime permanente, como eu falei para vocês anteriormente, ainda que a gente esteja trabalhando em regime permanente, existe uma aceleração da partícula fluida, né? Essa derivada aqui é uma derivada material, e quando se fala em escoamento em regime permanente, somente esse termo aqui de derivada parcial do campo com relação ao tempo é que é zero, ok? Como eu falei para vocês, essa equação ela é vetorial, né? Então a gente pode decompor ela como a aceleração da partícula em x, a aceleração da partícula em y, a aceleração da partícula em z, né? E trabalhar com os respectivos componentes, né, da velocidade em cada uma dessas direções, né? Então, na direção x, a gente tem aqui somente o trabalho com o componente u da velocidade, na direção y, só o componente v, e na direção z, só o componente w. Perceberam agora por que eu fazia tanta questão de vocês dizerem se um dado componente da velocidade era u, v ou w? Porque agora o negócio vai ficar muito misturado. Então, vocês vão precisar saber quem é quem no jogo do bicho, tá bom? Então, o componente da velocidade na direção x, v, o componente da velocidade na direção y, e w, o componente da velocidade na direção z, certo? Eu não vou fazer essa questão aqui agora, mas na aula que vem a gente começa a partir dela, porque provavelmente a gente não vai ter tempo de concluir ela hoje, certo? E aí a gente passa para essa parte de deformação linear na aula que vem, rotação da partícula fluida e deformação angular, certo? E aí na outra aula a gente já fala de conservação do momento linear. Então, perceba, a aula que vem a gente vai terminar esses movimentos da partícula fluida. Aqui é conservação do momento linear, certo? E nossa prova já é dia 23. Então, eu fortemente sugiro a vocês que procurem as aulas de exercícios que foram postadas nos semestres anteriores, porque esse semestre está muito apertado e a gente não vai conseguir terminar tudo. Assim, não é que a gente não vai conseguir terminar tudo, é que a gente provavelmente não vai conseguir fazer muitos exercícios. O conteúdo a gente vai conseguir, mas como essas aulas elas já estão gravadas, né, vocês podem procurar lá no canal do YouTube, ver os exercícios, fazer mais questões e trazerem as dúvidas para a gente, tá certo? Quer ver? Deixa eu ver aqui, ó. Vejam lá, viu, no cigarro de vocês, não, no canal de